Empate com sabor de vitória, empate heróico do Ceará lá em São Januário. Com um jogador a menos, a equipe alvinegra conseguiu arrancar o 2-2 aos 49 minutos do segundo tempo. E esse pontinho precioso, meus amigos, faz o Ceará se manter em 11º lugar e ficar 5 pontos da zona de rebaixamento. Vamos falar desse jogaço lá em São Januário? É isso, meus amigos, mas antes, deixa eu pedir seu joinha, sua curtida, seu like, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Tem muita coisa boa aí, viu, meus amigos? Olha, tem uma entrevista muito massa com o Del Luiz aqui no Quem Podcast. Mas vamos lá, meus amigos, vamos falar desse 2-2. E assim, pô, sabor espetacular de vitória, não tem como, né? Você tá perdendo com um jogador a menos. Pô, o Fernandinho foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo. E o Ceará, com um jogador a menos, logo em seguida acaba levando 2-1. Aí você diz, caramba, acabou, aí não tem mais o que fazer, não. Mas mesmo assim o time vai lá, não desiste, na garra, na superação, com vontade mesmo, com aquela dedicação que a gente espera que o time sempre tenha, ainda mais jogando fora de casa. Pô, conseguir um empate aos 49 do segundo tempo é um negócio daqueles de empate, claro, com sabor de vitória. Mas assim, é bom a gente ter algumas peculiaridades dessa partida, né? Por exemplo, enfim, o Cléo Condé escalou aquele meio de campo que a gente já imaginava, né? Jogando fora de casa, 3 volantes, né? Richardson, o Dieguinho e o Lourenço, e lá na frente o Paulo Baia. E o Paulo Baia, mais uma vez, se destacando, né? É assim. Lá atrás, volta do William Machado, que dá uma segurança. Marcos Vitor, ali também fazendo a dupla de zaga. E o Fabiano de um lado. E é o Matheus Bahia de volta do outro, né? E assim, o time tava bem ali os 11 minutos, mas, pô, cara, é a cobrança de falta do Felipe Coutinho. Cara, eu achei que o Brunão falhou, sabe? Eu achei que o Bruno falhou. Acho que ele poderia ter ido com mais... Ou poderia ter ido... Ele foi com as duas mãos, né? E aí não conseguiu evitar. Talvez se ele fosse só com uma mão, talvez ele tivesse conseguido espalmar para fora ou pelo menos rebater para dentro. Enfim, eu acho que poderia ter feito outras coisas, mas eu acho que acabou falhando. Mas mesmo assim, e aí o Vasco também retribuiu, né? Uma falha terrível ali do sistema defensivo. Paulo Baia altamente inteligente, né, cara? Qualquer outro ali já dava o chute, né? Ele dá um quebra no zagueiro, chuta de perna esquerda, o Léo Jardim faz uma bela defesa, mas aí o Galeano, oportunista como sempre, mais uma vez lá, faz 1-1. E assim, o jogo ficou equilibrado. O Vasco teve algumas chances, jogando em casa, com apoio da torcida, foi buscar lá, tentando fazer algum golzinho. O Ceará também, não desistiu. Pedro Raul é que eu acho que às vezes está falhando alguma coisa, né? A bola às vezes não chega para ele, mas o Ceará acabou chegando. Teve chance sim, teve uma do Pedro Raul. Como eu disse, teve uma do Pedro Raul que ele podia ter feito também. Teve uma do Dieguinho, meus amigos. Aquela do Dieguinho que ele bate pronto, né? E o Léo Jardim acaba defendendo lá no cantinho. Ali era os 44, 45, acho, do primeiro tempo. Pô, se sai o 2-1 a virada ali. Mas enfim, no segundo tempo aí o Vasco, acho que na pressão da torcida, faz mudanças, o Fernando Diniz. E aí o time vai pra cima, coloca ali uma pressãozinha no início, mas depois o Ceará equilibra. E aí, com 17, 18 minutos, 17 minutos, o Léo Condé tira o Lourenço e coloca o Rodriguinho. Fica aquele 4-2-4, né, que a gente já conhecia. Que ano passado ele fazia isso, às vezes voltava também. Alguns jogadores, o Galeano fazia uma linha de 5, né, ele recua um pouco mais. E aí o time tá... Mas só que o Rodriguinho acaba entrando de solo assim. Cara, se o árbitro quisesse dar uma amarela, não seria nada demais, tá bom? Mas... O Rodriguinho deu margem para levar o vermelho, assim, sabe? É aquela coisa. Se fosse aqui também um adversário faz um jogador do Ceará, todos nós iríamos querer também o vermelho. Então, enfim, acabou dando o vermelho, vai esperar aí, pô, aí foi aos 27, tá bom? Mas só que o Rodriguinho demora que só pra sair e tal, aos 31, 32 é que retoma o jogo. E aí aos 34 eu acho, né? Acho que foi aos 34 para ter mais certeza. Aos 34 o Cuesta, cruzamento lá da direita. O Cuesta acaba fazendo o 2-1. Mas, cara, ali eu disse, puta, acabou. Aí lascou com 1 a menos na casa do adversário, na pressão deles. Mas mesmo assim, eu achei interessante, porque assim que o Rodriguinho é expulso, né? O Condé faz 2 mudanças. E eu até imaginei, cara, quer ver? Ele vai tirar Pedro Raul, vai tirar o Galeano. Enfim, ele vai tirar alguém lá da frente para colocar
dois zagueiros, o que for preciso para segurar o empate, né? Mas não, ele tirou o Richardson e o Paulo Baia e acabou colocando o Sobral e o Fernandinho. Rapaz, eu disse, caramba, tá aí, não mudou assim o esquema. Acho que só do Richardson, né, para colocar o Sobral, Sobral, o Richardson já tinha um amarelo, ele coloca o Sobral para conter um pouco mais ali o meio de campo. E aí o Fernandinho lá na direita mantém, né? Eu achei, poxa, que bacana, fica Fernandinho e Paulo e Pedro Raul. Mas mantém o meio de campo, né, com os três do meio. E eu, rapaz, tá aí, que Léo Condé se garantiu. Aí sai o segundo gol. E aí, como é que faz agora? E aí, tira de novo o Fernando Sobral? Como é que faz? Tira o Dieguinho? Não. Ele vai pra cima, coloca o Vina e o Pedro Henrique, tira o Pedro Raul, porque as jogadas lá pra dentro da área, a zaga do Vasco estava um pouco alta, o Ceará não estava ganhando quase nada. Tira o Galeano, entra Vina e Pedro Henrique, tira o Galeano e Pedro Raul. Rapaz, e vai pra cima, né? Então, assim, gostei, eu achei interessante, porque o Fernandinho é aquele ciscador, vai pra frente com velocidade, e aí na insistência, né, com ele, que foi bem bacana, porque o Fernandinho, qualquer outro ali, né, ficava tentando uma coisa, mas ele foi, ganha a frente do Paulo Henrique, e aí acaba arriscando um chute, defesaça do Léo Jardim, aí o Pedro Henrique, faro de artilheiro, pô, o cara não fazia gol desde abril, meus amigos. Chega, ele deu um discurso emocionante, né, no final da partida lá pro Premier, agradecendo, dizendo que estava se cobrando, a família cobrando e tal, e acabou fazendo um gol de empate, que para mim é um empate com sabor de vitória, fora de casa, contra um concorrente direto, meus amigos. O Vasco tá ali, se o Vasco ganha, o Vasco ficava com 25 pontos e o Ceará com 26. E agora o Vasco tem 23 e o Ceará 27. Então, assim, mantém um concorrente direto lá na parte de baixo, ganha um potinho, se distancia da zona de rebaixamento, era 4, agora é 5 pontos, e fica em 11º lugar. Eu acho que foi ótimo. E assim, o time do Ceará, eu acho que o Vasco jogando em casa, o Vasco vinha embalado, né? Classificação em cima do Botafogo, lá no Newton Santos, torcida pressionando e tal. O Vasco foi até uma boa partida no primeiro tempo. O Vasco não foi, não. O jogo foi muito bom no primeiro tempo, gostei bastante. No segundo deu uma caída, o Vasco deu uma pequena melhorada, né? Foi um pouquinho melhor do que o Ceará. Acho que tá jogando em casa, o Ceará recuou um pouquinho mais. Mas aí depois, ali depois dos 15 minutos, acho que os 17, na entrada do Rodriguinho, acho que o jogo já estava equilibrado. E aí eu acho que era para dar um toque mais no meio de campo, para o time sair um pouco mais de intensidade. Mas aí o Rodriguinho é expulso. E vejo que o Ceará fez uma boa partida, jogando fora de casa. Como eu disse, esse adversário Vasco perigoso, eu acho que estava bem. No primeiro tempo poderia ter virado. No segundo deu realmente uma pressão, foi maior do Vasco por jogar em casa, mas depois a gente imaginou que estava equilibrado. E aí o Rodriguinho é expulso e não tem o que fazer. Mas gostei da equipe alvinegra e principalmente a garra, né? Contra o Juventude levar um gol aos 49, agora também fez o gol aos 49, né? Eu acho que foi justo, né? Se fazia tempo que o Ceará não fazia um gol com resultado positivo lá no finalzinho, sempre tomava o gol, né? E agora acabou fazendo, então acho que bom. Então, boa do Léo Condé, eu gostei das substituições, não teve nada de tirar o Pedro Raul para colocar um zagueiro, para colocar um volante. Ele manteve a equipe desde o início, desde a expulsão do Rodriguinho, e mesmo depois foi buscar o resultado e eu acho que acabou colhendo o que plantou, né? Que foi buscar mesmo esse empate. Então, grande resultado da equipe alvinegra. Agora, tem uma semana livre, né? Sem jogos, só volta a atuar no sábado contra o Bahia, 18h30 na Arena Castelão. Bahia que está engasgado aqui, né? Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, né? Foram 3 jogos, 3 derrotas por 1-0, sempre lá em Salvador. Agora uma vezinha aqui, vamos ver se eles também sofrem, né? E o Ceará consegue esse resultado positivo para chegar aos 30 pontos, dar essa margem ainda maior e ficar ali sempre no meio da tabela buscando a primeira parte. É isso, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui, eu agradeço demais. Deixa sua curtida, deixa seu like, eu agradeço demais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que chegaram até aqui. Para você, quem foi o melhor da partida? Cara, mais uma vez, cara, Galeano, eu sou muito fã desse cara. Eu fiquei assim, encantado. Sempre gosto do Dieguinho, acho Dieguinho, William Machado também. Mas, o Galeano, mais uma vez, oportunista lá, um gol. Correu feito um condenado, voltando para a marcação. O cara vai lá na frente, volta. É muito voluntarioso o Galeano. Além de taticamente ser um jogador muito útil, que vai, que volta, que cruza, dá assistência e ainda faz gol. Então, sou muito fã dele, gostei bastante dele. Mas, claro, acho que o setor de zaga
Eu acho que foi bem, eu acho que levou um gol, que eu acho que foi uma falha do Bruno, e o segundo gol estava com a menos ali, foi uma pressão do Vasco, então não tem como culpar a defesa. Eu acho que ainda acabou, o Verratti poucas oportunidades teve, então havia uma preocupação, e sempre Marcos Vitor e William Machado ali naquele estilo, jogando bem. Para vocês, quem foi o melhor da partida? Deixa aí nos comentários, e não esquece de curtir o vídeo. Até mais, gente.